Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa apaixonado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu estou lhe mostrando que tenho de uma fidelidade 100%, que sou homem perfeito. Não, somos imperfeitos, temos nossas imperfeições. Mas uma das coisas que queremos priorizar é estar na presença de Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, né? A palavra de Deus é fiel, que devemos obedecer a Deus. Agora, para obedecer a Deus também tem uma regra, né? Essa regra de fé, essa regra de comportamento perante o Senhor Deus. A Bíblia fala no livro de Jeremias, no capítulo 35, fala sobre os recabitas. Veja bem, fala sobre um povo, a obediência dos recabitas. Era um povo que obedecia uma doutrina do homem. Olha, obedecia uma doutrina do homem. Como nós podemos dizer que obedecemos a Deus se não obedecemos ao homem que vê, ou aqui que vemos? Então, a palavra de Deus, ela traz para nós essa palavra que você pode aí na sua casa abrir a Bíblia e examinar as Escrituras, porque não basta só ler, mas sim, a Bíblia é para se estudar. A Bíblia aprendemos, a Bíblia é para examinar, né? Segundo o que diz a própria palavra, examinai as Escrituras. Está falando, lê, examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que do Senhor Deus fala, do Senhor Jesus testifica, fala dos apóstolos, fala dos grandes heróis da fé. Por que não dizer, né, desses homens que foram homens abençoadíssimos, homens que andaram com Deus, homens que viveram com Deus. E se nós seguirmos o exemplo dos fiéis, nós teremos grande êxito na vida espiritual. A Bíblia está falando sobre Jonadab. Jonadab, criador de uma seita, criador de uma doutrina, criador de uma religião, de uma religiosidade. Esse moço, ele é aquele que verdadeiramente fundou os nômades, né? Que era um povo que recebeu de Jonadab uma doutrina para que eles tivessem uma vida diferenciada dos demais. Temos como exemplo que nós, como crentes, cristãos, servos de Deus, que dizemos que somos, temos que ter uma separação, temos que ter uma vida de separação para que possamos realmente mostrar para o mundo que somos, vamos dizer, os melhores. Por que não? Somos povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Somos povo que obedece a Deus, obedece a palavra. Se você olhar para essa palavra aqui, Jeremias, Deus chega para Jeremias, fala para Jeremias ir na casa dos recabitas. Deus fala para Jeremias ir até a casa dos recabitas, levar uma taça de vinho, né? Aquele vinho saboroso que dá, sabe aquele vinho que dá água na boca, aquela coisa gostosa realmente que chama a atenção. Porque Deus é assim, Ele trabalha de uma forma especial na minha e na tua vida. A Bíblia diz que quando Jeremias chega ali, que coloca ali na sua casa aquela taça, né, de vinho, e os recabitas imediatamente já ignora aquela situação, já ignora aquela posição. Diz, não, nós não beberemos vinho. Nós temos uma ordem, nós temos uma doutrina, nós temos um mandamento dos nossos pais, aleluia, que é de Jonadab, para nós não beber vinho, para nós não semear, para nós não plantar, para nós não construir. Era a regra, e Deus tomou isso como exemplo, mostrando aí que o povo precisava, aleluia, realmente ser, aleluia, o povo de Deus tinha que ser como realmente os recabitas, obedecendo a voz de Jonadab. Tanto é que no versículo 14, Deus chama a atenção, tá vendo aí, Jeremias? Olha aí, esse povo obedece a um homem, obedece a uma seita, obedece a uma religiosidade, obedece os mandamentos de Jonadab, mas, na verdade, o meu povo, falando de Judá, o meu povo a mim não me obedece.
né? O Senhor estava falando assim, olha, a mim não me obedece, eu mando profeta profetizar, eu mando mensageiros, eu mando a mensagem, eu estou falando com eles dia e noite, noite e dia com eles, mas eles não me obedecem, aleluia. Quantos que usa a Bíblia como um desodorante, vamos dizer assim, né? Coloca lá debaixo da suvaqueira, né? E muitas vezes a Bíblia só é uma farsa, né? E não obedece a palavra do Senhor. Mas a Bíblia, a palavra de Deus disse, olha, buscai ao Senhor e vivei. Receba de Deus a palavra, receba de Deus, seja um recabita espiritual, seja um povo que se volte para Deus. Então aquele povo ali, ele recusou, os recabitas recusou, ignorou a atitude ali do profeta Jeremias. Mas Deus mandou, Deus falou, dizendo, tá vendo esse povo? Tá vendo esse povo? Né? Em outras palavras podemos dizer, olha, esse povo não me conhece, esse povo não é crente, esse povo não é servo de Deus, esse povo tudo, mas no entanto são obedientes. Eles seguem. Quantas pessoas, muitas vezes, que não são crentes, que não são realmente, para que você entenda, evangélico, mas que na verdade tem uma vida de uma perfeição vamos dizer assim, que é de se invejar. Pessoas que têm uma índole tão forte, tão maravilhosa. Mas eu quero dizer que essas pessoas, o Espírito de Deus, o Senhor Deus, vai trazer para a sua casa. Aleluia. Mesmo sabendo que o Senhor Deus veio buscar os que estão perdidos. Mesmo que aqueles, aleluia, que faz muitas vezes atrocidade, aqueles que fazem o mal, aqueles que não são realmente obedientes a nada, que têm uma vida totalmente ignorada, totalmente fora dos trilhos, mas o Senhor Deus, diz a Bíblia, que ele veio buscar, né? Ele veio salvar, ele veio libertar o que havia perdido. Trazendo a palavra e voltando aqui aos recabitas, o Senhor mostra aqui para nós, para mim, para você, que devemos obedecer a palavra de Deus. Eu pego como exemplo, né? Eu posso dizer para você, aleluia, que na verdade, se eu for falar aqui em assuntos referentes aos prazeres do mundo, aleluia, trazendo alguma coisa prazerosa para você, mostrando aqui, falando, não, participa disso aqui, olha, participa isso, tem nada não. Olha, muitos vão dizer, é mesmo, não tem nada não. Quantos que estão andando de qualquer jeito, andando de qualquer maneira, escandalizando o evangelho, pastores escandalizando o evangelho, né? Mulheres escandalizando, jovens escandalizando, e muitos olham para você e dizem, olha, que crente é essa? Que crente é esse? Né? Louvado seja Deus. Há quem diga, às vezes até eu falo assim, mas é melhor estar na igreja. Não, não é melhor não, tá podre, né? Estão escandalizando a palavra do Senhor, estão vivendo de qualquer maneira, e Deus não quer de qualquer maneira. Não adianta o cristão estar dentro de um templo, de uma igreja, mas não estão obedecendo nem a Deus, né? Nem a Deus. E não estão obedecendo ao homem. Como se disse obediente a Deus, se não obedece o seu líder, o seu pastor, aleluia, não obedece a liderança do ministério da igreja. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, esse povo aqui, eles obedeciam a um homem, mas eles foram vistos por Deus. Eles foram vistos por Deus. O Senhor aceitou aí, assim, essa crença deles, vamos dizer assim. Deus fez como exemplo, aleluia, e Deus fez até promessa para esse povo. Ei, quando nós andamos na presença de Deus, quando obedecemos ao Senhor, a promessa se cumprirá na minha e na tua vida. Medite na palavra de Deus, vai lá para o livro de Jeremias, no capítulo 35, é uma palavra tremenda, gloriosa, é um exemplo, minha amada, meus amados. Então, se nós seguimos exemplos, aleluia, de homens e mulheres que viveram uma vida com Deus, aleluia, podemos olhar para nós, que nós estamos totalmente fora. Não pode acontecer, não pode apresentar nada para nós que nós já abraçamos. Então vamos abraçar o que é de melhor, que é a palavra de Deus, aleluia, a Sagrada Escritura, e obedecer a Deus em primeiro lugar, né? Obedecer a Deus. Quando falamos também sobre tudo quanto é Deus, por exemplo, contribuir com a obra, abençoar o ministério,
as pessoas ignoram, as pessoas acham ruim, aleluia, mas tudo isso é bíblico, tudo isso é da palavra de Deus. Por mais que você queira se esquivar, por mais que você encontra rodeio, encontra meios e assim por diante, e procura de todo jeito sair fora, ei, não tem jeito. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na casa de Deus, né? Nós somos um povo de Deus. Somos um povo de Deus e devemos seguir exemplos bons, não exemplos ruins. Não, o mundo está aí seguindo. Você sabe de uma coisa? Tudo que a televisão, por exemplo, apresenta, as pessoas fazem. É as crianças, os jovens, é adolescente, é as pessoas, tudo. A pessoa aparece lá com alguma coisa, algum enfeite, alguma coisa, ou bebendo alguma coisa, ou comendo alguma coisa. As pessoas querem seguir exemplos que não edifica a fé, que não edifica a vida espiritual. Mas hoje, pela palavra de Deus, siga o exemplo dos fiéis. A Bíblia está escrito, siga o exemplo dos fiéis, siga a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, saia desse submundo, do mundo, do mal e sirva ao Senhor. Esse é o meu conselho para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Que você siga esse exemplo. Siga a palavra do Senhor. Medita na Bíblia. Não é ler e meditar. Procure quem são os mondas, né? Os nômades. Quem são eles? Quem são, na verdade, os nômades? Nômades eram uma tribo. Era um povo que tinha um comandante. Era um povo que tinha, vamos dizer, um pastor. É um povo que tinha uma liderança, que obedeceram a um líder. Olha, em nome de Jesus, obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Deus estava aprovando esse povo, essa tribo. Deus estava aprovando porque eles foram um exemplo. E está sendo um exemplo para nós. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E medite na palavra, deixe o seu comentário aqui. Sou o pastor Everaldo, meu WhatsApp é o 930721078. Amém? Faça a obra de Deus. Compartilhe com os seus amigos, com as pessoas, esse vídeo, que é um exemplo dos fiéis. Por quê? Porque está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 35, mostrando uma fidelidade fora do normal. Esses povos aqui, os nômades, eram um povo que obedecia na íntegra. Na íntegra. E Deus fala no versículo 14, mas o meu povo não me obedece. O meu povo não obedece. O meu povo que eu falo dia e noite, mando os profetas, aviso, e faço e acontece, e meu povo não me obedece. Pode ler a Bíblia, por favor? Abra a palavra, entenda a palavra. Comece do capítulo 35 aos últimos versículos aqui, para você ver. Então Deus estava mostrando para Jeremias. Olha, Jeremias, tá vendo assim? Tá vendo? Mas o povo que se diz meu povo não me obedece. Não é assim? Aqueles crentes, aquelas pessoas de hoje, os evangélicos de hoje, como estão os evangélicos hoje? Tá uma pouca vergonha. Como é que estão os sacerdotes de hoje? Tá uma pouca vergonha. Como é que tá as igrejas evangélicas hoje? Tá uma pouca vergonha. Ninguém quer obedecer. E quando alguém fala, quando alguém apregoa a palavra, quando alguém avisa, quando alguém fala, tem alguém até diz assim, não, eu não quero ir para essa igreja, eu não vou para essa igreja é muito rígida, o pastor é muito chato, não, eu não quero nem ir para a igreja. Ah, não, igreja não vou para a igreja. Então são pessoas desobedientes à palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia e nos dê graça e nos ensine cada dia mais. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa palavra foi aí. Essa palavra foi semeada. Essa palavra foi falada. Essa palavra, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, estenda a tua mão sobre essa vida, sobre cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, não ser demasiadamente justo, mas também nem demasiadamente ímpio. Mas tenhamos uma regra de fé, meu Deus. Tenhamos uma vida, um comportamento diante do Senhor. Eu peço, eu oro por a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.